Nós vamos falar hoje de um assunto da irmãzinha que mandou através do e-mail, né, pela internet, uma pergunta sobre a família carnal ou consanguínea e a família espiritual. A Rosineida, de Belo Horizonte, ela quer saber qual a diferença e praticamente na base, né, ou como nós falamos, na sementinha. E você, Miranda, está aí para isso, para nos ajudar a esclarecer, né? Então tá bom. Que Jesus nos abençoe e que os amigos espirituais possam vir em nosso socorro, né? Muito bem, então vamos em partes. Família humana. A família humana é um agrupamento de contrários. Esse agrupamento de contrários, no caso da humanidade atual, quanto pior, melhor. Porque eu existo para aprender. A humanidade está aprisionada no gozar a vida. Quando eu souber viver, eu serei um gozador automático, serei um felizardo automático, serei digno de proteção automática. Mas no momento, a família humana, os seres humanos, não têm proteção, estão à deriva e entreguem à própria sorte. No caso de família, é um agrupamento de pessoas para a manutenção da espécie. Família humana. Como manutenção da espécie, eu gozo a vida e Deus tira proveito disso, de uma opção errada. O Criador tira proveito disso, colocando as piores criaturas ao meu lado. Então hoje, na família humana, eu não posso ser feliz. Se eu for feliz, eu fico mais parado ainda no meu tempo. Cada um de nós existe por causa do nosso espírito, não por causa do nosso corpo. Nosso corpo é apenas a muleta provisória da viagem do espírito. Viaja até onde? Até onde ele quiser ir. Eu vou onde eu quiser. Só que para querer, eu tenho que me adaptar para poder ir aonde eu quiser ir. Então não me basta querer ir a um determinado lugar. É necessário que eu me aparelhe para poder ir aonde eu quiser. Então, como ser humano, eu sou hoje um fracasso. Todos os seres humanos hoje não passam de fracassados, onde o chamado inferno mudou de endereço. Está dentro das famílias consanguíneas. Agora, é necessário esse inferno dentro da família consanguínea? É necessário? Fala-se muito em democracia, mas quem comanda uma família é um ditador. Ou ele ou ela são ditadores. Aqui quem manda sou eu. Como? Se ele entrou na vida sem saber como. Ela também entrou na vida sem saber. Eu nasço, não é porque eu escolhi o pai A e a mãe B, não. Eu nasço é porque escolheram no meu lugar. Escolheram no meu lugar por quê? Porque eu não quis me preparar para comandar a minha vida. Porque quem goza o corpo não tem direito à vida. E como nós dissemos, quanto pior, melhor. De acordo? De acordo. Isso que você está falando está totalmente relacionado à família consanguínea. A família consanguínea humana. Mas a família humana não tem, em algumas famílias,
alguém para contrabalancear esses opositores dentro da própria família, não? Não Se existe? você está ao lado da mulher errada e você tem um potencial aplicável a longo prazo para você evoluir, os amigos espirituais colocam um filho ou uma filha junto de vocês para contemporizar, para amaciar, para abrandar as circunstâncias, para evitar que o circo pegue fogo. Certo? Então, aí você quer dizer que na família humana sempre tem essa contrabalança. Isso. Hoje as mulheres não dizem, se não der certo, separa. Por quê? Lei de causa e efeito, porque essas mesmas mulheres, há um século atrás, casou errado, tem que conviver com aquele homem até a morte. Então, ela conviveu no corpo, mas no espírito protestou. No protesto, ela gerou uma oportunidade atual, onde se não der certo, separa. Mas aí você está querendo dizer que, mesmo se não der certo, tolere e leve até o fim. Não é isso o sentido que você está colocando? Não. Se não der certo, não tolere e não leve até o fim. Porque é preferível eu errar do que eu manter o erro. Errar, novas opções. Manter o erro, se acomodou. Manter o erro, se acomodou. Uma mulher vira para um homem e diz assim: eu fui fiel a você a vida inteira, mas se ele não foi um homem pleno, completo, ela não foi infiel na carne, mas foi infiel no pensamento. O pensamento é maior do que a carne. Aí você falou tudo. Entendeu? Você falou tudo. Isso é verdade. Se a companheira quiser, confie nisso em Mateus 5:28, não é? Que diz lá: fugiu, tem coisas que fogem. Acho que vale a pena, né? Vale não, a pena. Esse não, esse aqui. Esse aqui meu, não é? Esse aqui meu é. O óculos está aí. Ainda bem que o óculos está aí, né? Senão, né? Porque aí a gente conversa. Fica mais, né? Fica mais, em mais plenitude, né? Com certeza. 5. Aqui, ó, 5:28 de Mateus. Certo. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quer dizer, atentar numa mulher é pensar nela. Tanto faz ela pensar no outro homem e ele pensar na outra mulher. É a mesma coisa. O que você me diz daquela passagem da Bíblia? O que Deus uniu, o homem jamais separará. Isso é piada de mau gosto na interpretação. Ao pé da letra. Deus não manda na terra. Quem manda na terra é um tal de Caim. Nós somos geração de Caim. Certo? Nós somos filhos de Caim. De acordo, e não de Deus. Deus apenas nos protege do lado de fora de nós, endossando o nosso livre-arbítrio. Só que o meu livre-arbítrio é para me salvar e não para gozar o abuso do livre-arbítrio. Deu? Boa colocação. Deu? Boa O colocação. livre-arbítrio é para eu me salvar. Se a convivência com a criatura não der certo, fica feliz aí. Se você está bem amparado ou amparada, siga seu caminho e seja feliz. Eu não existo para tolerar quem não vale a pena. Viu? Certo. Hoje, as uniões hoje, elas são de acidente de percurso? As uniões hoje, quanto pior, melhor. Não é? Porque se eu tiver a melhor mulher do mundo, eu fico convencido e paralelamente
considero o meu vizinho que está com a pior mulher do mundo, eu considero ele um tolo. Ou eu me considero um protegido de Deus. Deus não protege ninguém. Deus não está aí para fazer isso. Deus apenas abre as portas das opções. Sou o que sou porque faço o que eu quero. Não porque Deus se intromete comigo. Se Deus se intrometer comigo, ele é um pai ditador. De acordo? De acordo. Hoje, século XXI, onde existe união estável, isso seria um fenômeno? As uniões estáveis não são um fenômeno, são apenas um paliativo para reerguer a moral de alguém que se abateu pela união anterior fracassada. Mas não serve de exemplo para quem está do lado de fora, não. Na Terra nada serve de exemplo. Jogou pesado. Na Terra? Nada serve de exemplo. Nada serve de exemplo. Porque as pessoas bem intencionadas são bem intencionadas na ignorância, onde elas usam um verniz existencial, onde nesse verniz eu pareço que sou educado, eu pareço que sou bom marido, eu pareço que sou bom pai, eu pareço que dou bom exemplo. Por que eu pareço? Porque quem é não precisa parecer. E na Terra não tem ninguém que é. Na Terra só tem criatura que é metido a besta e acredita que é. Entendeu? Não, com certeza. Quer dizer que então, exemplo aqui, perda de tempo. Não tem exemplo, tem amenizar o ambiente, não é? Onde um homem ponderado, bom e meigo, super equilibrado, causa inveja às mulheres que não têm esse homem. Só que esse homem meigo, ponderado, não sacia a própria mulher dele, entendeu? Sim, sim. Miranda, a hipocrisia na Terra, ela é necessária para se esconder? Na Terra, uma proteção? A hipocrisia e a mentira são necessárias. São necessárias. Só que eu devo ser hipócrita e mentiroso para quem não está pronto para ouvir a verdade. Mas eu devo ser fiel e leal a quem está pronto para ouvir a verdade. Entre nós três aqui, eu não posso jamais mentir. Se eu mentir, eu não mereço vocês. Se eu não mereço vocês, nunca mais vocês me verão na próxima. Entendeu? Então nós ainda vamos falar sobre a família espiritual. O que é a família espiritual? Você vai querer voltar comigo, ou com o meu patrão, o meu empregado, o meu vizinho, o meu amigo, o meu compadre, ou alguém que não quer me perder de vista, podendo vir até a ver como meu filho ou meu pai. Entendeu? Essa família Essa que é a família espiritual. Família espiritual é o filho da espécie que tem que se transformar em filho de Deus. Entendeu? Lá está em João 1, 12, 13. Se você quiser, a gente aproveita. Vamos lá aproveitar, né? Aproveitar aí para ficar, né, garoto? No capricho. Isso mesmo. Aqui, ó. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz Jesus: mas a todos quantos o receberam, quer dizer, todo o Espírito encarnado que recebeu Jesus. Jesus estava na carne, então tem que ser o Espírito encarnado e não desencarnado, tá? Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos. Isso. Então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se me deu o poder de ser filho de Deus, eu passo a ser irmão de Jesus e não filho de Jesus.
Deu a diferença? Sim. Realmente? Aos que creem no seu nome. Então, aos que creem no nome de Jesus. Agora, calma lá. Acreditar no nome de Jesus, a humanidade inteira acredita fazendo política. Sim. Ó Jesus, eu acredito no Senhor, agora o Senhor me deve. Barganha. Exato. Eu quero ser feliz nessa ou naquela área, que é o que as religiões ensinam. Barganha. Isso. Hoje, na atualidade, a maior desgraça que freia, que impede a evolução do ser humano são as religiões, incluindo a doutrina dos espíritas, que fala em caridade, em sopa para os famintos, não é? É enxovalzinho de criança, só que dá um enxovalzinho para a criança se agasalhar. Quando vira homem na ignorância, nós temos que sair correndo, porque senão ele nos pega e nos mata. Aquele que nós demos um enxovalzinho. Porque não adianta dar um enxovalzinho, tem que dar a conscientização. Na conscientização, é preferir um coitado morrer de fome sabendo que errou, do que um coitado ser suprido com alimento ou com um prato de sopa e, paralelamente, esse coitado nasceu coitado e vai morrer coitado. Só que com o estômago cheio. Entendeu? Não resolveu o problema. O estômago não é a vida. O estômago é a manutenção da vida. Mas que vida? A vida do estômago ou a vida do espírito? Porque no nosso atual estágio evolutivo, eu existo por causa do meu espírito. Eu tenho que cuidar do meu espírito, só do meu espírito. Então é primeiro eu, depois eu e depois eu. O resto que sobrar será aplicável em quem queira, não em quem eu queira. Miranda, e se alguém falar para você, Miranda, isso é um procedimento egoístico? E é um procedimento altamente egoístico, mas eu sou filho do erro. Sendo filho do erro, eu tenho que usar o veneno do erro contra os demais para que eu possa me salvar. Porque eu me salvando, eu servirei de parâmetro de comparação. Porque enquanto ninguém na Terra sabe viver, o plano espiritual faz até hora extra para tentar agrupar A com B ou com C para ver se acordam. Porque ninguém pode me ensinar. Ninguém pode me ensinar. Eu é que vou querer aprender. Deus não deixa. Isso que é mais bonito. Isso é que é o mais bonito. Eu quero aprender. Sem imposição, né? Não é imposição. Chegando às raias do escândalo junto àqueles que não estavam acostumados com isso. No meu caso, eu fui considerado louco, porque mudei de vida. Entreguei tudo aos meus dependentes. Certo. Entreguei tudo. Fiquei sem nada. Mas estou usando a minha inteligência que estava morta, viu? Naquela época eu tinha tudo. Só que naquela época eu ia morrer sem levar nada. Hoje eu vou morrer levando muito mais do que as coisas que eu tinha. Deu, não? Deu. Porque as que você vai levar são suas. São minhas. Suas. Porque a sabedoria ninguém me toma, nem Deus me toma. De acordo? Para o leigo, ou aquele pseudo-sábio, ele vai falar, não, mas é um espanto mesmo falar que nem Deus toma. Nem Deus toma. Isso é um escândalo. Não, dizer que Deus é bondade está lá na questão 13 ou 13 do Livro dos Espíritos. Né? Dizer que Deus é bondade, que Deus é onipotência, onipresença. Meu querido Kardec, você trouxe o melhor que você podia. Gostei de colocar assim. Hoje, 150 anos depois, eu usei a minha inteligência e estou acrescentando. Entendeu? Eu existo para acrescentar. Porque se eu ler alguma coisa e disser amém, eu me escravizei a quem eu li. Eu não existo para me escravizar a ninguém.
Eu amo Kardec, mas não permito que ele mande no meu futuro. Porque o meu futuro eu sou dono. Sim. Eu? Miranda, tem condição de você explicar como é que faz a transição da família humana para a família espiritual? Nós vamos chegar lá, nós temos bastante tempo, não temos? Temos bastante tempo. Então, eu estou indo bem devagarinho. A gente aproveita, dá uma burdoada só, não é? Porque nós estamos, por enquanto, só na família humana. Só na família humana. A família humana e zero é a mesma coisa. Zero não soma. Não. O único algarismo que soma é o 1. 0 mais 0 é igual a 0. Não é? Agora, 1 mais 0 é igual a 1. O 1 não cresceu. Então, 1 que é 1, está junto de 0, cai fora do 0. Vai procurar outro que seja 1, para gerar 2. Deu? Não, com certeza. Ô Miranda, então a família humana seria o agrupamento simbólico da individualidade. O agrupamento humano, de fato, Wagner, não é o agrupamento simbólico. É preferível um mal do que nada. É preferível um erro do que nada. Sim. Mas está funcionando. O comportamento é de individualidade. O comportamento é de individualidade. Só que com um detalhe. O mundo não precisa da sua individualidade. Sim, sim, claro. Mas você precisa do mundo que ignora você, deu? Sim. Agora, por quê? Que o mundo ignora você. Ignora você porque você é igual ao mundo, não faz falta. Mas se você for diferente, o mundo verá você. Deu, não? Isso aí tem isso aí eu posso colocar uma conotação mais assim, mais abrangente, né? Eu posso falar para você o mundo interno e o mundo externo. Mundo externo. Eu estou onde eu não deveria estar. Esse aqui é o mundo externo. Eu estou onde não deveria estar. Eu não deveria estar. Mas eu que reconheci isso. Isso. Eu só reconheço isso usando o meu mundo interno. Porque o mundo não tem culpa de ser o que é. Eu é que sou culpado de estar parado no tempo junto de quem não é como eu sou. Deu ou não deu? Deu. Muito bem colocado. Agora, por que eu estou parado no meio de errados? É porque eu comecei a acertar no meio da viagem. Não vale. Não vale. Está entendendo? Miranda, mas tudo bem, deu para entender. Mas aí estaria sendo radical, porque no meio da viagem é como se a pessoa falasse assim, eu acordei e foi no meio da viagem. Aí não vale? Não vale. Acordando no meio da viagem, você tem que cumprir o resto da sua sentença prisional. Porque eu, você, nós somos prisioneiros da nossa ignorância. Sim, com certeza. Porque quando eu descobri que eu sofria porque eu usava a ignorância, eu passei a ter uma inteligência que eu estou cutucando ela para ela despertar. Só que eu estou cutucando ela para ela despertar no meio de um efeito irreversível. Eu não posso cometer suicídio para nascer certo de novo. Eu tenho que levar a minha cruz até o fim, porque levando a minha cruz até o fim, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar infeliz, mas vou deixar a energia da sabedoria, da felicidade, por onde eu passar. Tá, veio uma intuição aqui, na palavra suicídio. O suicídio, você não estaria cortando o duplo etérico? Por isso que haveria no suicida sofrimento? Não, o duplo etérico é outro piso de análise. Certo. Vai parar. De acordo?
por que eles colocam o suicídio como, principalmente os espíritas, ó, quem suicida vai entrar num sofrimento? É porque o suicida ficou devendo parte do tempo aqui. Certo. Agora, calma lá. Quem não sabe viver, mas tem inteligência e teme não saber viver, é um suicida do espírito. Se é um suicida do espírito, não tem direito à família espiritual por tempo indeterminado, entendeu? Certo. Você deu então uma colocação muito boa aí. E ele vem a cometer o suicídio, literalmente? Literalmente ele vem a cometer o suicídio. É, o corpo. Porque se de 1 a 10 eu tenho uma inteligência 10 e só uso 8, eu estou matando 2 graus do meu espírito nessa existência. Aí você considera isso como já um suicídio? É um suicídio porque eu vou entrar de pais inferiores na próxima, do nível 8. Porque eu sou o que eu faço de mim mesmo. O que eu faço de mim mesmo não é ação articulada pelos membros. Sim. Mas o que eu faço de mim mesmo é a ação articulada do meu cérebro, do meu pensamento. Deu? Deu. Chique. Deu? Muito bom. Muito bom. Você quer perguntar alguma coisa, Sam? Pode perguntar, Sam. Aproveite. A gente sabendo disso tudo, por que a gente ainda insiste aqui? É que a gente tem carência, afinidade com o pessoal está aqui? Não, Sandra, a gente sabendo disso tudo, a gente, nas entranhas nossas, a gente usa dessa desculpa de manutenção da família consanguínea. Você é saco de pancada, você é uma provedora, mas a família consanguínea está usufruindo da sua provisória manutenção do prazer de estar na carne. Porque estar na carne é uma coisa, estar na vida é outra coisa. Não é? Estar na carne é gozar os benefícios do presente. E estar na vida do espírito é se preparar para o futuro e não viver o presente. Para eu me preparar para o futuro, eu tenho que perder no presente para reaver no futuro. Viu? Ou está difícil? Eu acho que está difícil. Mas tem paciência, tá? Né, Carol? Com certeza. A gente não acredita nos superiores, é isso? Não acredita lá no outro lado? Não, não é que não acredita nos superiores, Sandra. É que nós não queremos investir em nós. Queremos investir no prazer que dá a nós a satisfação desse prazer. Eu existo para ser feliz, mas se eu não sei viver, graças a Deus que eu sou infeliz. E sendo infeliz, um dia, quando eu quiser, eu mudo de tática. Deu? Porque quem tem que buscar a felicidade sou eu. E nós ainda vamos falar isso sobre a família espiritual. Não falamos nada ainda. Mas tem mais coisa para a gente esmiuçar aí na família humana. Então, família humana, na atual situação da humanidade, quanto pior, melhor. Por quê? Porque no desespero da infelicidade, eu tenho chance de despertar. Mas numa felicidade relativa que dá para tolerar, eu me acomodo gozando nessa tolerância. Só que eu esqueço do principal. Meu corpo nasceu. Meu espírito deu vida ao corpo que nasceu. Mas o meu espírito mesmo está anulado. Porque minhas opções existenciais ou anulam ou dão vida ao meu espírito. Já foi? Espírito.
eu sou. Corpo, eu estou. No corpo, se eu não comandar o meu corpo, o ego comandará por mim. O que é o ego? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu? Boa colocação. Ficou claro aí? Ficou claro. Eu estou citando, Bom. porque para a companheira que vai ouvir, se ela for estudiosa, ela acompanha e com certeza vai descobrir muito mais coisa. Essa companheira que pediu essas informações, Belo Horizonte. por favor, não estacione no que você está ouvindo se concordar. Aceite o desafio e vá em frente. Faça melhor do que eu estou fazendo. Seja melhor do que eu sou. Seja maior do que eu sou. Que aí eu poderei voltar com melhores opções. Que a família espiritual é a fabricação da família humana que acordou, entendeu? Oh, isso é mais bonito. Não existe família espiritual que Deus mandou. Família espiritual é a evolução da família humana. De acordo? Já pode ser considerada como unidade composta? Já pode ser considerado como unidade composta. Unidade composta, ela não fica sem mim e eu não fico sem ela. Isso é amor, romantismo. Não, mas é amor científico, não amor bobo, piegas, tolo. Não é? Eu quero uma mulher, não que apenas me dê prazer na cama, mas eu quero uma mulher que me faça sentir orgulho dela me amar, entendeu? A gente até sentiu saudade dela, né? Falta. Então, né? A gente pode sentir importante, a gente tem 7 bilhões, a família então cresceu. E o que a gente pensa nisso? Nós temos 7 bilhões de porcarias existenciais. Olha. 7 bilhões de porcarias existenciais. Onde nesses 7 bilhões, se salvar 1 bi, é muito. Eu não acredito nisso, entendeu? É muito, né? É muito. Então, em 7 bilhões, está aumentando o consumo, está acelerando o esgotamento da lei da natureza, não é? E o nosso acerto de contas com a nossa consciência virá muito mais depressa do que a gente pode imaginar. Era preferível nós termos na Terra, ao invés de 7 bilhões, ter 1 bilhão de ajuizados e 1 bilhão de necessitados que querem aprender com esse 1 bilhão de ajuizados. Deu? Porque o grande mal da humanidade, ela se matricula na escola para tirar diploma. Podendo, cola. Só que colando, anula o futuro de quem colou. Nossa. Deu? A humanidade que cola, que não quer saber, essa humanidade que cola é o berço de coisa pior que virá de nós. Deu, não é? Então, certo, minha amiga, está me escutando? Desafie você mesma. Exija a você saber tanto quanto o professor que ensina você. Ficando entendido que você tem capacidade de saber muito mais. Porque quem questiona sobre a diferença da família humana e a família espiritual, uma coisa eu tenho certeza, você já está pronta para ser espírito. Porque na Terra hoje tem 7 bilhões de espíritos de porco, não de espíritos filhos de Deus. Já ouviu? De acordo com você, hoje está espiralado hoje, eu gostei. Menina, hoje está
Emprego é meu? A vaga é minha? A vaga é sua. Você não precisa de colar, não. Não colar, não. Então, minha amiga, família humana e lixo é a mesma coisa. Só que uma pequena diferença. O lixo apodrece por falta de asseio. A família humana não apodrece porque toma banho do lado de fora, mas por lá de dentro é de causar dó. Entendeu? Bom, tem mais ainda sobre a família humana ou vou entrar na família espiritual? Eu acho que nós exploramos bastante, né? Exploramos bastante, né? Isso. Então nós dissemos que na família humana eu não posso ser feliz. Isso. Porque se eu for feliz, eu em vez de acomodar o meu espírito, eu durmo o meu espírito. Eu ponho ele para dormir. Eu sou capaz de dar uma injeção nele para ele desacordar, para eu viver gostosamente às custas do sacrifício do meu espírito. Deu ou não deu? Deu. Porque quem dá a vida ao meu corpo é o meu espírito. Se eu sou um gozador na rebeldia, onde hoje a humanidade, século XXI, não é mais ignorante, mas é uma ignorância planejada, que é diferente. Estou bem, que eu estou ganhando, dá bem, eu gostaria de ganhar mais porque eu sou egoísta, né? O que eu estou ganhando está dando para eu viver. Nesse meio, dá para eu levar. Só que eu levo no presente sem futuro. Então comprova que na minha reencarnação eu sou passado se intrometendo nos presentes ambientais, sem ser administrador desse presente. Porque o meu ego manda em mim. Deu. Essa parte espiritual, né? Essa é a parte humana. Humana. Ah, bom. Bom, Ah, bom, hoje. Estou gostando de ver hoje, garoto. Muito bom. Né? A Rosineira vai ficar super satisfeita e você pode ter certeza que ela vai passar isso para frente, para divulgar. E orienta ela. Que o que a gente fala é de todo mundo, não é nosso, não. Com certeza. Não tem direitos autorais em nada do que eu falo. Eu sou mais um bobo sofredor, junto, não é? E a coisa está tão caótica que quem tem juízo prefere ficar sozinho ou adotar um gato ou um cachorro no lugar de um humano. Isso é muito triste. Isso é terrivelmente triste. Sem saber, essa criatura que adota um gato ou um cachorro, quando ficar sem o corpo de carne, vai para junto de gatos e de cachorros. Entendeu? E eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Vamos lá então? Porque eu sou o que eu penso. O que eu penso é lei. Não, mas eu estou indo, calma lá. Sabe? Calma lá. Pega de leve, viu? Quer perguntar alguma coisinha, Sandra? Aproveita aí que agora é a última parte, né? A gente tem essa necessidade de buscar o outro, porque a gente é filho de uma pessoa humana. Ainda tem tempo aí, não tem? Quantos minutos? Tem 20, tempo. 20. Então, 20 minutos já podendo entrar na parte espiritual. Viu? Não é? A parte espiritual a gente tem menos assunto para falar, porque eu ainda não sou digno de praticar a minha teoria. Sim. Não praticando a minha teoria, eu apenas sonho, acreditando que estou falando a verdade. Deu. O que a Sandra perguntou? Sim, Sandra. Pergunta de novo. Pergunta de novo, Sandra. Que a gente é filho de uma pessoa humana, é por isso que a gente tem essa necessidade de ter outro. Foi bom, espera um pouquinho. Desculpa não, porque abriu o leque. Eu, você, não somos filhos de nada nem de ninguém.
Não somos filhos dos nossos pais, não somos filhos de Deus, não somos filhos de nada. Nós somos a manutenção da espécie, porque é preferível viver errado do que todo mundo morrer. Então Deus não quer que ninguém morra. Deus quer que todo mundo se salve. Agora, para Deus, o tempo que nós estamos gastando na nossa eternidade provisória, para Ele não é nada, porque Ele não toma conhecimento do meu sofrimento. Deus não toma conhecimento da minha teimosia, porque a humanidade inteira, 7 bilhões, está vivendo o estatuto do negativo. Viver o estatuto do negativo é manter um corpo vivo sem acrescentar nada ao dono do corpo. De acordo? Certo? Mesmo? Então, Jesus tem um versículo mais ou menos assim: muitos chamados, poucos escolhidos. Eu acho que em 7 bilhões, se tiver 1 ou 2, é muito. Com certeza. Porque a maioria só vivencia teoricamente. Só vivencia a solução provisória de um presente que nada acrescenta. O meu presente, para ser presente, eu tenho que querer mudar o meu conceito existencial. Para mudar o meu conceito existencial, eu tenho que fazer o que o mundo manda para eu me manter no mundo, mas nunca mais ser o que o mundo é. Nós já falamos várias vezes em outras ocasiões. Não é? Faça o que o mundo manda, sem ser o que o mundo é. Ou seja, obedeça ao mundo, mas tenha vida própria no seu pensamento. Porque o que vale é o meu pensamento e não meus atos. Por incrível que pareça. Fechou bem. Não é? Meus atos podem ser atos levianos, podem ser atos inconsequentes, podem ser atos que não acrescentam nada, e podem ser atos onde o meu espírito já morreu sem o meu corpo ter caído. Deu? Com certeza. Deu? Nessa terra nossa aqui, nós mulheres não temos mais liberdade. Você acha que nós estamos conseguindo aproveitar essa? A liberdade que a mulher tem hoje é cobrança da prisão que a mulher teve há um século atrás. Há um século atrás, o homem se apropriava de uma mulher, ou não? Há um século atrás, o homem caminhava na frente e a mulher caminhava atrás do homem. Há um século atrás, a mulher obedecia ao homem. Há um século atrás, a mulher tratava o homem de sim, senhor, sim, senhor. Então, hoje, pelo registro na lei de causa e efeito, a mulher está se vingando dos homens. Deu? De acordo? De acordo. Está se vingando dos homens. Quando existe a vingança, os dois estão prontos para se manterem juntos no mesmo buraco, chamado reencarnação. Reencarnar nada mais é do que ter um alívio do inferno vindo para cá. Viu? Isso é que é reencarnar. De acordo? Vamos deixar a segunda parte espiritual para a segunda parte? Dá para falar.
Quando você trouxer esses assuntos, você já traz as dúvidas, tá? Porque assim desenvolve a ideia que se ficar só por minha conta, eu tenho limitações, entendeu? Sim, mas eu queria que você desse uma pincelada na família espiritual para a gente fazer o... Fechar. Família espiritual e piada é a mesma coisa na Terra. Na Terra não existe família espiritual. De acordo? Na Terra o que existe são todos que acreditam em Deus. Só que esquecem de perguntar a esse Deus se eles são dignos dele. De acordo? O que significa quando Jesus fala no Evangelho 144 mil? 144 mil está lá em Apocalipse. Quer dizer, em 7 bilhões, mas deve ter mais do dobro desencarnado. Quer dizer, dizem amigos espirituais que tem 25 bilhões de espíritos prisioneiros do planeta Terra. Prisioneiros do planeta Terra. Aqui não entra gente estranha, não. A não ser que seja porcaria maior do que a porcaria que está aqui na Terra. De acordo? Então, 144 mil, eu acredito que sejam criaturas que acordaram, não é? E nós podemos estar nesse meio dos 144 mil, por que não? Eu estou me esforçando, você está se esforçando, não é? Eu não deixo a religião nenhuma me cabrestar, não é? Eu não amo Deus. Eu vou fazer tudo para Ele me amar, que é outra coisa. Porque eu amar esse Deus sem ser digno dele é zombar de Deus. Entendeu, companheiro? Não, tranquilo. Agora, esses 144 mil não seria a base para a família espiritual? Esses 144 mil são a base para a regeneração. Porque a família espiritual é filha dos regenerados. Então a família espiritual não muda um conceito existencial. De acordo? Mas faz um diferencial. Família espiritual não existe na Terra. Para existir família espiritual na Terra, tem que começar a regeneração. Os 144 mil colocados em pontos estratégicos do planeta e vão, pela força, impor a regeneração. Os rebeldes vão ficar velhos e morrer e não voltam mais. Porque o que é a reencarnação ao pé da letra? Reencarna quem quer, se eu não sei viver. Sim. Agora reencarna quem pode, se eu sei viver. Deu ou não deu? Deu. Então a droga que está acontecendo na família humana hoje é uma droga que tem a mão de alguém. Essa mão de alguém é a lei de alguém, onde dentro dessa lei, esse alguém pensa, ou vai por bem ou vai por mal. Deu? Deu. Quem tem juízo vai por bem. Quem não tem juízo é saco de pancada e ainda olha para o céu e diz, ainda bem que eu acredito em Deus. E a lei de Deus é que está me surrando, deu? As considerações finais para na primeira parte, Rosinei. Que Jesus nos abençoe e vamos dar sequência ao assunto agora, na próxima etapa, na família espiritual. Mas se tiver alguma dúvida da família humana, nós vamos correlacionar. De acordo? De acordo, tranquilo. Para ficar uma resposta o mais plena possível. E que essa nossa irmã, se tiver juízo, o bastante, se salvará. Se não tiver juízo, de nada adianta acreditar em Deus. Entendeu? Sim. Jesus nos abençoe. Agora na segunda parte, né? A segunda parte é um pouco mais complexa que a família espiritual, né? Para existir família espiritual, tem que existir amor.
Para existir amor, tem que haver o casamento antes da razão com o sentimento. O que seria esse casamento da razão com o sentimento? É ele saber que depende dela e ela saber que precisa dele para trazer o que ela precisa. Oh, beleza, menina. Então o homem, ele, na condição de força centrífuga, ele traz o que a mulher deseja. Não adianta a mulher desejar sem alguém trouxer. O homem é inferior à mulher. Mas essa inferioridade está numa certa igualdade em posições onde os dois se dependem mutuamente, os dois se precisam. Veio uma dúvida aqui, uma dúvida. E quando o homem é macho, né? Relacionado ao macho, à fêmea, mas homem na terra, ele é superior à mulher. Quando ele é superior à mulher, porque essa mulher já está pronta para superar a ela mesma. Não, tudo bem. Mas e quando ele é superior à mulher, porque ele percebe que a mulher é inferior? Ela é inferior. Não, mas isso, se ele percebe e é superior, ele jamais dirá para ela. Sim. Se disser, não é superior. Sim. Porque o superior silencia. A verdade habita o silêncio. E a mentira atropela os ruídos. Bruzinha, menina. Eu falo, mas não, porque a gente percebe ao longo da vida, né, no dia a dia, Miriam, que tem casais, a gente percebe isso. Acho que a pessoa que é muito observadora, ela percebe que tem aquela mulher. Eu sei que você fala bonito, a gente tem que a mulher é superior ao homem, pelo fato dela gerar, o homem não gera nada. Mas a gente percebe que a mulher, ela é inferior ao homem pelo jeito dela proceder, agir, pelo fato dela ser um pouco acuada, não é muito comunicativa, sobressaída, e aquele homem, às vezes, ele é bem sobressaído. E é tipo assim, sabe aquele homem prático? Qualquer coisinha que ele não entende, pelo menos ele procura, ele entende, ele sobressai, etc. Então vamos fazer uma leve correção aí. Sim, claro, deve. A mulher sempre será superior ao homem. Agora, ficando entendido um ponto-chave. A mulher que está pronta para subir mais um degrau na superioridade dela, uma outra mulher que é superior a ela entra num corpo masculino para obedecer a ela. Só que ela não sabe que ele está obedecendo de fora para dentro, mas inseminando hormônios superiores dele nela. Aí é chique pra caramba. É chique demais. Mas aí eu pergunto a você, os dois sabem disso? Não, ele sabe. Ele sabe? Ele sabe. Só que ele sabe, mas entrou no corpo de carne e esqueceu. Sabe? Fora do corpo de carne, exatamente. Porque na Terra não é permitido acesso ao espírito. Pelo simples fato do corpo? Pelo simples fato do meu corpo ser incompatível ao meu espírito. O meu corpo, nessa incompatibilidade, entra aí a heterogeneidade escandalosa. O escândalo é necessário. Nessa heterogeneidade escandalosa, uma mulher truculenta, que é superior ao homem, ela só aprende a ser mulher sem a truculência se um anjo entrar na vida dela para fazer com que ela, se quiser, sinta vergonha dela. Boa colocação, Deus. Deus é uma raposa, que eu vou te contar um caso, viu?
Incrível. Não, é incrível, não escapa nada. E eu me sinto privilegiado em ter essas informações. Porque as informações não são do Zé Miranda. Zé Miranda está pronto para receber essas informações. De acordo? Então, na Terra, nós só temos fêmeas e parideiras. Sim. Fêmeas mantém a espécie. Parideira mantém o acomodamento. Ou a burrice, que é mais ou menos a mesma coisa. A fêmea excita o macho. A parideira acomoda o homem. Entendeu? Mas aí alguém irá perguntar para você assim, mas a parideira não é a extensão da fêmea? A parideira é a evolução da fêmea, só que sem solucionar o problema do futuro. Soluciona o problema do presente. Porque do jeito que você fez a colocação, muita gente vai falar assim, então, preferível a fêmea do que a parideira. Essa pessoa que pensar assim, essa pessoa, se é homem, não está pronto para ser homem. Se é mulher, não está pronta para ser parideira. A parideira é saco de pancada. Sendo saco de pancada, recebe no seu seio espíritos prontos para evoluir. Só que estão prontos para evoluir, mas tem que ter uma abertura, uma possibilidade de abertura. Essa possibilidade de abertura está intrínseca à meiguice da parideira, porque a parideira é meiga, a parideira é dócil, a fêmea é truculenta, só que a fêmea produz um orgasmo no macho muito maior do que a parideira. A parideira, com a bondade dela, faz o macho sentir canseira com ela. Essa mulher não ataca, essa mulher não resolve o problema, ela não me dá o prazer que eu gostaria que ela me desse. Já a fêmea não. Agora, esse jeito da parideira é um jeito natural da parideira? Do processo, como você falou, da evolução da fêmea? Porque a fêmea, você falou, a fêmea tem aquele vapor, né, aquele vulcão. A parideira já é aquela coisa, água morna ou suavidade. A parideira é um preparo para se transformar em mulher. Porque a mulher só será mulher nota 10 se ela, sabendo que ela foi fêmea e conhecendo os percalços do caminho que ela trilhou, onde ela não foi valorizada pelo macho, que ela disse o sim, ela hoje, sem saber, ela está se preparando para, ao invés dela ser fêmea, uma trombada de elefante, ou parideira, uma água morna, ela está se preparando para ser uma água quente, onde ela vai saber usar as artimanhas de uma boa atriz, onde nesse desenvolvimento desse ato teatral, ela vai ser mulher, com características de fêmea, com recursos de parideira, só que como mãe daquele macho que ela tem ele ao lado. Que a verdadeira mulher pronta, ela tem todos esses predicativos em exercício nela. Então, para uma criança, eu tenho que conquistar a simpatia da criança,
para ela fazer o que eu gostaria que ela fizesse. Para um homem macho, é a mesma coisa. Porque um homem macho é uma criança num corpo adulto. É uma criança onde o timo está a todo vapor. A glândula timo está a todo vapor. Que é a glândula timo que libera o desejo. Se a glândula timo estiver em ação, ela freia o desejo. Se ela estiver se atrofiando, ela libera o desejo. Deu? Deu aí? Então vejamos, na Terra não existe amor. Se não existe amor, como poderá existir mulher espiritual? Está claro? A mulher espiritual não é uma mulher que cresceu em espírito nela, mas é uma criatura que foi protegida de fora para dentro pelo homem que ela escolheu. Porque somente sendo a força centrífuga protetora da centrípeta, a centrípeta continuará em rotação, produzindo. O planeta Terra gira em rotação de si mesmo, mas não produz filhos melhores, então ele está em rotação, anulada pela energia ambiente do planeta. Então, no planeta, o mal manda porque prepondera. O mal manda porque prepondera, porque é a ignorância que gerou a preponderância do mal. De acordo? Os ignorantes espertos levam vantagem. Os ignorantes, tolos, ingênuos, simplórios, são serviçais desses espertos que se fazem ignorantes. Onde esses espertos, uma vez de 4 em 4 anos, valorizam quem põe ele lá. Depois de colocado lá, esquece quem põe ele lá. Então nós estamos num ciclo vicioso sem sair do lugar. Isso chama-se reencarnação. Tranquilo. Então, nós dissemos que o amor não existe na Terra. Só tem um caminho de nós irmos ao amor. Primeiro, nos intelectualizando. Para nos intelectualizar, temos que estudar. Para estudar, temos que suplantar quem nos ensina. Senão nós vamos ficar igual a ele. Ou não? Com certeza. Se o meu professor me dá 10 porque eu sei tudo, eu esqueço de um detalhe. Para ele me dar 10 porque eu sei tudo, ele me deu 10 naquilo que ele me pediu. Mas o que ele já sabe e não pediu, eu tinha que fazer 20, 30, 40, 50, 60, até 100 ou mais. Está entendido ou está difícil? Não. Está entendido, né? Então, o que acontece? Para existir amor, tem que existir intelectualização. O que é intelectualização ao pé da letra? Autossuficiência, independência de Deus, viu? Porque Deus não quer filhos dependentes. Deus quer filhos que produzam por conta própria. Se eu não sei nada, eu vou produzir o quê? Eu vou repetir o que eu sabia antes. Está dando? Tranquilo. Repetir o que eu sabia antes, não há produção, há repetição. De acordo? Então, repetindo, não existe amor sobre a Terra. Porque para existir amor sobre a Terra,
tem que haver a conscientização da igualdade. O que é igualdade ao pé da letra? Todos os homens têm o mesmo direito de desejar uma determinada mulher. Agora ela, se for uma mulher intelectualizada, vai escolher o homem intelectualizado. Mas se ela for uma mulher paideira, não intelectualizada, ela vai escolher o que pode dar mais a ela. Só que quem der mais a ela vai dar ao ego dela. Porque a verdadeira doação é afeto. Para existir afeto, tem que existir igualdade. Eu a amo demais. E ela vai captar isso. Quando é que ela vai captar isso? Quando eu respeitar todas as verdades lá fora. Mas entre eu e ela, eu ponho para ela ver a minha verdade. Se a minha verdade agradar a ela me aceitará. Mas para que ela me aceite, eu tenho que primeiro aceitar a verdade dela. A verdade dela. Eu preciso de ter tranquilidade. A verdade dele, eu tenho que dar tranquilidade. Está vendo? Isso não é na Terra, não. Isso não existe na Terra. Eu, no meu segundo casamento, eu disse para minha esposa, no cartório, segurei nas duas mãos dela, antes do juiz nos atender, eu falei com ela, minha querida, você não imagina o quanto eu lhe amo, mas se cruzar o seu caminho um homem melhor do que eu quero ser o primeiro a saber, porque eu quero entregar você a ele. Um outro detalhe, minha querida, naquela época eu era muito rico, né? Se ele não tiver recurso, eu quero ajudar ele para continuar dando a você o que você merece. Todo o conforto do mundo. Isso é amor, viu? Agora eu sou um 7 vivo. Vale alguma coisa? Representa nada. Entendeu? Porque hoje o amor hoje é totalmente jogo de interesse. O amor hoje é jogo de interesse. Na nossa época de rapazinho, nós namorávamos e as meninas gostavam do nosso jeito de ser. Exatamente. Cantavam com o nosso jeito de ser. Exatamente. Hoje o namoro é assim, o que você tem? O que você tem? Quanto você ganha? Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Acabou. Quer dizer, hoje a mulher está vendendo o corpo. Não é? Hoje, que eu digo, há um século, viu? Há um século a mulher está vendendo o corpo. Não é? Com certeza. Porque um século antes desse século, a coisa era um pouco diferente. Como nós falamos lá na família humana. Aí você quer dizer que esse desarranjo está na base de gerações anteriores? Esse desarranjo? Tudo é reação gerada por uma ação. Então tá. Ou lei de causa e efeito coletiva. Há um século atrás, tinha na Terra mais homens do que mulheres. Então muitas mulheres zombavam dos homens que se atrevessem a olhar para elas. Zombavam. Aí gerou nesses homens a frustração existencial. Eu sou um derrotado. Só que aquela imagem da química daquela mulher ficou presa nele. Hoje o homem está dando troco à mulher, não valorizando ela. Ela tem que trabalhar fora,
bota 1, 2 filhos, meio adultos que minha mulher e cai fora, ou chantageia. Tem mulheres que eu atendo aqui que choram aqui. Meu marido me escraviza. Aí eu explico para ela. Quem foi que disse o sim a ele? Ah, eu que disse o sim. Você disse o sim baseado em quê? Nos predicados desse homem ou nas prováveis mordomias que ele pudesse lhe dar? Entendeu bem? Então, amor espiritual, eu não tenho muita coisa para falar. Por quê? Porque não existe. Eu não posso falar sobre aquilo que eu não pratiquei. Já vou? Então a mulher é senhora toda poderosa da vida. A mulher é a única intermediária entre Deus e nós. É a única intermediária. Porque ela reproduz aquilo que a vida precisa reproduzir. Agora, o que a vida precisa reproduzir depende do que ela pensa de si mesma. Tá bom? Mas nesse caso que você falou, aí dá a impressão que o homem seria um objeto reprodutor insignificante. Não. O homem é um tesouro para a mulher, porque... Não, você colocou... Espera um pouquinho. A mulher é que gera o homem. Sim, aí você O falou... homem não gera nada. Sim, mas você falou, a mulher, ela é a assessora direta de Deus. Isso. Sim, caixa. Mas quando fala assim, dá uma ligeira impressão que o homem é insignificante. Não, o homem não é insignificante. O homem carrega o espermatozoide e a mulher depende do espermatozoide do homem para ela multiplicar os sonhos dela. Porque a mulher gera um filho na condição de um sonho nela. Toda mulher sonha. Toda mulher. Agora, ficando entendido que sonho. Se ela tiver a possibilidade de ter uma escolha, um filho bonito e saudável, só que limitado, ou um filho cheio de problemas, mas com um QI elevadíssimo. Qual dos dois ela... Era o bonito. O limitado. Para ter aquele orgulho de mostrar para a sociedade hipócrita e para as outras mulheres que o dela é mais bonito. É mais bonito. Então, quem quer o externo, mata o interno, entendeu? Que é o que está acontecendo com a humanidade. Com certeza. Eu quero um filho que me cause orgulho. Muito bem. Que não nasça aleijado, nem atrofiado, síndrome de Down, nem pensar. Então, vamos lá. A mulher deseja um filho que cause orgulho nela. Só que esse orgulho é um orgulho para mostrar ou é um orgulho para perpetuar ela? Entendeu? Se é para mostrar, ela vai ficar velha e morrer. Ela, espírito, dona do corpo de mulher. Agora, se for para perpetuar ela gerará um filho melhor do que ela. Só que voltará como neta ou bisneta desse filho. Só que com acréscimo nos valores que ela implantou. Entendeu? Eu sou o que sou. Só que o meio ambiente vai me ajudar na definição. Entendeu? Com certeza. Com certeza. Isso. Mas como você sempre frisa que na Terra não existe mulheres, na Terra,
Não existe só parideiras. 1% de, porque eu acredito que na Terra nós temos 9% de fêmeas, entre machos e fêmeas. Nós temos 90% de parideiras, entre machos e fêmeas. E nós temos 1% de mulheres que são colocadas aqui, vindas de outro planeta, que se sacrificam para servirem de modelo para a parideira que acordar. Mas não transfere a genética espiritual para a parideira, não? Não transfere, não? De jeito. É só como modelo? Quando a parideira acordar, aí ela vai ser testada. Ela vai receber no abstrato que essa mulher tem no concreto. Sim, mas a coisa que está me deixando aqui assim, não é intrigado, não. É porque o planeta nosso, você já sabe como é que está a situação dele. Ter aqui na Terra uma mulher como modelo não vai fazer diferença, porque não vai chamar a atenção. Não vai fazer diferença, não vai chamar a atenção. Mas quando as parideiras entrarem em saturação, ficou o registro da presença dessas mulheres. Porque eu só posso desejar o que eu já vi. Eu não posso desejar o que eu nunca vi. É óbvio, isso é óbvio. Claro. Acho que está respondido, né, Caboclo? Por enquanto, né? Por enquanto. Sandra, está querendo falar alguma coisa, está coçando. Pode falar, tudo aí. Veio do Guruzinho. A gente, no dia a dia, a gente gosta do belo. Essas pessoas que vocês acreditaram aí, parece que a gente tem dó delas. Então a gente vai querer uma coisa bonita e não uma coisa para os outros ter dó. Te conta. Como filha de Deus, você foi fabricada bonita ou feia? Presta atenção, como filha de Deus. Você foi fabricada bonita ou feia? Foi fabricada bonita, né? Agora, se você olha no espelho e vê uma opção de defeitos em você, tem acidente de fabricação no caminho. Esse acidente de fabricação foi mau uso seu do pensamento, relaxamento seu, ou é Deus que esqueceu de você? Foi eu que me relaxei no trabalho. Então, você mesmo respondeu. Agora, você pode reaver tudo que é perdido. Ou melhor dizendo, tudo que está perdido, você pode reaver. Na hora que você quiser. Você vai depender de 3 etapas. A primeira você é testada, a segunda você é aprovada, se for o caso, e a terceira você passa a ser dona daquilo que você quer. Você não consegue nada no abstrato sem passar por 3 estágios. Esses 3 estágios é você deixando no seu caminho a trindade que você precisa para estar viva. Entendeu? Abraão, sozinho, para que serve? Para não. Abraão e Isaac, os dois juntos, sozinhos, estéreis, para que serve? Para não. Agora, a união do mesmo ideal de Abraão e Isaac gerou Jacó. Jacó é a trindade de Abraão e Isaac. Falamos Abraão e Isaac, mas pode ser Deus, Jesus e nós. Certo? Muito bom, colocação. Muito bom. Mais alguma coisa? Pergunte. Quando eu chegar no estágio de parideira, aí eu já sei escolher? Não, você já é parideira. Você já é parideira. Por que a gente sofre? Você não é fêmea. Mesmo não sendo mãe? Mesmo não sendo mãe, você já é parideira. Por que a gente sofre? Só porque não sabe viver. É uma bondade burra. Não é? Porque a bondade intelectual não precisa ser bondade, precisa ser o bem disponível, é outra coisa. Bondade implica em ser boa para alguém. Enquanto bem, você não precisa ser boa para ninguém. Você vai ser vista por quem está pronto. De acordo?
E como é que eu vou acreditar naquilo que eu estou vendo se eu tenho um objetivo? Igual você falou, tá aí o homem que vou desejar uma coisa boa, o homem vai trazer para mim. Como é que como está sendo enganado, como é que eu faço? Você não deve escolher um homem pelo lado de fora dele, mas pela interiorização mental dele. Então você dá uma de ingênua, de tola, e deixa o menino falar. Você vai ver se esse menino já está pronto para ser um homem, ou vai continuar sendo menino. Se vai continuar sendo menino, ele vai fazer você sofrer. É preferível chorar sozinha do que chorar a dois. Já foi? Na Terra você existe para chorar, porque na Terra você não existe para ser feliz. Agora, no dia que você construir um filho seu, certo? Abraão. O seu filho certo vai gerar Isaac, que é o neto seu. Isaac, que é o neto seu, vai gerar o bisneto seu, que é você mesmo, voltando através de dois. Esses dois, Abraão e Isaac, são a mesma coisa que Deus e Jesus. Só que Deus e Jesus não vieram carregar você, mas você é que os atraiu. Quem sabe viver tem direitos. Quem não sabe viver tem deveres. Só deveres. Tá dando? Tá bom. É por isso que a humanidade da Terra é escrava e não tem perspectiva nenhuma. Tá claro? Bom, maravilha. Mais alguma coisa? Não, estou sobre mulher satisfeito. espiritual? Não, satisfeito, por enquanto. Por enquanto. Porque, como eu disse, nós temos limitações. A mulher espiritual, ela é mulher e mãe ao mesmo tempo do homem que ela disseram sim. É mãe porque ele é inferior a ela. Mas como ele não sabe disso, enalteça ele, eleve ele, põe ele num patamar de superioridade a ela. Lembra-se do versículo de Jesus, que diz que aquele que se exalça será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Entendeu? Ô Miranda, então aí veio uma pergunta, por que, não vou dizer todas as mulheres, mas a maioria, são inseguras? Elas são inseguras porque têm débito no cartório. E isso é reflexo de vidas anteriores? Também. Também. Mas é reflexo da vida atual. A Já mulher espera que o homem goste dela. Torce para o homem gostar dela. Então ela se produz, ela se maquia. Isso é insegurança. É insegurança. Porque quando uma mulher segura, vira para o homem que ela disser sim, diz para ele, ó, nós vamos ficar juntos uma noite, um mês, um ano, para ver se é isso mesmo que você quer. Sem geração de filho. Aí ela dá liberdade a esse homem. Ela dando liberdade a esse homem, ele vai querer se aprisionar a ela. Mas se ela disser, agora é meu, ela aprisionou ele. Aí ele quer liberdade, viu? Ele quer prender. Exato. Ninguém gosta de prisão, ninguém. Eu estava conversando com uma mulher semana passada, na concepção dela, ela falou que a mulher ela tem que ser insegura, porque se ela for segura, o homem se sente inseguro. Eu fiquei na minha. Sabe? Não. Tem
em lógica, sem solucionar o problema. O certo é o homem dizer para ela: eu lhe amo tanto, vou fazer de tudo para não decepcionar você. Mas a mulher ingênua se acomoda nesse amor desse homem. Se acomodando, não precisa fazer nada para manter esse amor, viu? Aí aos poucos vai perdendo a intensidade. Sacou? É igual um termômetro que diz se a criatura está normal ou se está febril. Normal, 35 graus, né? Começa a entrar na febre, 36 graus. Agora, se ela baixa para 34, 33, 32, ela passa a ficar anormal, numa corrente sanguínea inferior, fazendo com que o parceiro perca o estímulo dele. Tem muitas mulheres que se preocupam demais. A roupa do meu marido tem que estar impecável, 100% passada, bem passada, 100% bem lavada. A comidinha dele eu vou fazer tudo o que ele gosta. Só que ela esquece de um detalhe. O marido que ela escolheu continua sendo um macho atrás do homem. Entendeu? Com certeza. E se continua sendo um macho atrás do homem, ele precisa daquela chama. Por isso é que é um erro uma mulher se unir a um homem como virgem, entendeu? Porque na virgindade eu estou jogando na loteria. Tá jogando na loteria. E eu não existo para jogar na loteria. Eu existo para estar com essa mulher e ver que ela suplanta todas as outras que eu conheci. Agora, falar de um assunto delicado, mas assim, bem suave, nós não podemos, a gente tem que até respeitar quem for assistir, ouvir. Tem muitas mulheres que elas comentam o seguinte, que na questão íntima, relacionamento íntimo com o seu parceiro, muitas das vezes ela é colocada a certas coisas que não condiz com ela, para não perdê-lo. E isso aí, na minha concepção, Miranda, eu tenho a mente ainda curta, isso aí, como é que se diz? É igual eles falam na gíria, é forçar a barra. Porque eu acho que a pior, porque o corpo do ser humano ele é sagrado. Então você tem que respeitar, porque quando há um de comum acordo, tudo bem. Agora você forçar a barra em nome do amor, entre aspas, aí é fazer uma jogada. O erro começou a partir do momento que ela disse o sim ao homem errado. Porque a criatura que quer gozos paralelos, fora da lógica, da razão, é porque que é uma compensação pela besteira que fez. É tipo assim, tentar tampar ou cobrir. Exato. Ela não é a que eu gostaria, não. Mas ela me causa tanto prazer paralelo que eu tolero. Isso tem demais. Bastante. Nosso corpo é um templo sagrado. Nessa condição de templo sagrado, ela jamais vai vestir trajes que provoquem homens do lado de fora. Isso é importante.
Porque se ela usar trajes que provoquem homens lá fora, é porque nas entranhas dela, o homem dela não satisfaz ela. Boa colocação. Certo? Boa colocação. Muito bom. Família espiritual, né? É, Tem que soltar tudo. com certeza. Agora você tem que soltar as informações para que eu possa abrir o leque. Não, com De certeza. acordo? Porque o plano espiritual não traz informações que eles conhecem. Mas nós buscamos essas informações nas nossas indagações. Entendeu? Com certeza. Tem mais alguma coisinha para acrescentar? A Sandra quer falar. A família espiritual, você está falando, é uma coisa que está em volta de mim, invisível. Aí eu tenho essa família Não, a espiritual. família espiritual não está na Terra, não existe isso na Terra. A família espiritual será filha de uma humanidade que se regenerar. Então nós temos que nos regenerar primeiro, para depois fazer jus à descida de espíritos superiores a nós, para que a gente possa entrar na família espiritual. Quando a gente faz uma prece, que a gente recebe muita coisa, então essas coisas que está aí não é uma família espiritual. Isso aí é O que está aí é um antídoto ou um tranquilizante para acalmar você. Porque a prece, ela tem valor para o ignorante. Mas a prece não soluciona o esperto que se fez ignorante. Boa colocação. Boa. Deu aí? Espetacular. É mesmo? Então, essa família espiritual que você está falando, então eu nem tenho conhecimento dela. Não existe, não tem. Nem você, nem eu, nem ninguém. Quem está aqui comandando nós, esse ensinamento que nós, né? Kardec e tal. Aí, isso aí não é um espiritual. Não, é muito. Valeu. Mas aí, você falou que não tem. Concordo, tem lógica. Mas o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, lá fala da família carnal e da família espiritual. Se está citando lá, é porque tem alguma pontinha de existência na Terra. Não. Igual você falou. Não tem. Na Terra o que tem é projeto. O que é projeto? Eu sonho com a mulher ideal. Se eu sonho com a mulher ideal, é porque ela existe. Não existe sonho imaginário. Claro, Miranda, mas isso não é uma pontinha? Isso é uma pontinha. Só que é uma pontinha de fora para dentro que não soluciona o meu problema de dentro para fora. Eu sei que Deus existe. O que adianta eu não tenho acesso a Ele? Então fica lá, Deus, que eu vou ficar aqui. Ah, sim. Entendeu? Cachorro. Agora, se eu viajar no meu potencial de inteligência, eu vou incomodar aquele Deus. Vai pensar, olha, aquele bobo daquele Zé Miranda está acordando. Então, se aquele bobo daquele Zé Miranda está acordando, aquele Deus não vem aqui. Mas vai mandar uma energia dele, atrelada a ele, nele, através de espíritos superiores ao Zé Miranda. Porque eu não dou um salto de mim para Deus. Eu dou um salto de mim para quem está menos ruim do que eu. E assim sucessivamente. Que dá um salto para quem está menos ruim do que ele. Até chegar na origem. Tem um livro que fala que Deus não trabalha diretamente na matéria. Mas ele tem essa possibilidade. O verdadeiro trabalho não é na matéria, porque na matéria eu tenho que usar os membros do corpo biológico, enquanto que o verdadeiro trabalho é no pensamento, porque eu sabendo pensar, quem ainda não sabe pensar, vai ser meu escravo fazendo o que eu pensei. Só que nessa escravidão está aprendendo o que eu já sei e ele não sabe. Que é válido. Não é o certo. Então, é válido, é escada. Isso. Seu corpo biológico se compõe de 50 trilhões de células. São 50 trilhões de princípios inteligentes que estão vivendo o que você faz.
obedecem cegamente o que você faz. Certo. Só que são levados depois para um corpo de alguém que não faz o que você fez. Para eles decidirem pelo livre-arbítrio o que eles querem fazer. Os princípios inteligentes. Inconscientemente ele já tem livre-arbítrio. Porque hoje nós conscientemente temos livre-arbítrio. Eu posso roubar, posso matar. Por princípio inteligente ele não tem livre-arbítrio. Mas ele vai ser levado para um corpo de um anjo, vai ser levado para um corpo de um demônio, um corpo de um mais ou menos, vai para um corpo da lama, está trabalhando. Um dia ele vai escolher sem saber que está escolhendo. Ah, bonito demais. É bonito demais. Lindo. Eu acho que sou princípio inteligente, nós falamos sobre Já. Abriu bem o leque. Isso. O até além de. Pois é, abrindo bem o leque. Isso. Hoje eu sou livre, não sou? Mas o que adianta a minha liberdade? Eu sou burro, sou ignorante. Sandra, você tem 5 minutos para a gente. Sim, pode perguntar. 5 minutos. Tá. Então, esses amigos espirituais que a gente está recebendo nessa tarde aqui, né? Mais noite. Então, lá é uma família. Eu pensei que lá era uma família e era o servo superior. Então... Não, Sandra. Os amigos espirituais que nos intuem são espíritos desencarnados que moraram habitando na Terra. Só que acordaram com um teor intelectual acordado na época deles. Hoje, eles me fornecem a energia para eu poder acordar neurônios do meu passado. Então, hoje, eles estão me energizando de fora para dentro. E eu estou me lembrando de valores de dentro para fora. Porque ninguém pode falar o que desconhece. Não existe na Terra hoje médium mecânico que fala igual papagaio sem saber o que está falando. No tempo de Kardec tinha que existir médium mecânico. Deu ou não deu? Deu? As considerações. Sim.